Bem, pessoal, continuando nosso estudo em movimento em duas e três dimensões, nós vamos ver uma aplicação onde você tem a aceleração, tem as duas componentes, paralelo e perpendicular. Então, essa aplicação consiste basicamente de uma esquiadora, né? Uma esquiadora que se move ao longo de uma rampa para esqui, conforme indicado nessa figura, certo? A rampa é retilínea do ponto A até o ponto B, até o ponto C, certo? De A passa por B e C, toda essa trajetória é retilínea, e encurvada a partir do ponto C, passando pelo D, o E e o ponto F. Aí ele afirma no problema que a esquiadora ganha velocidade quando ela desce do ponto A até o ponto E, aqui o movimento todo é acelerado, né? Ganha velocidade, ou seja, a velocidade está variando, né? Crescendo. E diz também que no ponto E, onde sua velocidade adquire seu valor máximo. Então, até aqui ela ganha velocidade, chega aqui ela tem o seu valor máximo. Tá certo? Sua velocidade passa a diminuir depois que ela passa pelo ponto E, que é o ponto de valor máximo, e começa a decrescer até o ponto F, certo? Aí ela pede, desenhe a direção do vetor aceleração nos pontos B, D, E e F. Então, inicialmente a gente faz a análise do ponto B, ou seja, ela está no movimento acelerado, mas retilíneo. Então, a aceleração, como não tem variação no vetor velocidade, na direção do vetor velocidade, apenas no módulo, então claramente a aceleração está na mesma direção do, do movimento da esquiadora, certo? Então está aqui o vetor no ponto B, o vetor A apontando na mesma direção da trajetória, ou seja, a velocidade também está nessa direção, que ela é tangente ao movimento, né? Em todos os pontos. Então, aqui a velocidade também está nessa direção, a aceleração na mesma direção da velocidade. Aí ela quer também saber no ponto D. No ponto, até o ponto C, ele disse que era retilíneo. Depois do ponto D, já é curvilíneo. Então, se é uma trajetória curvilínea, você pode identificar que, se você fosse fazer o desenho da sua velocidade, ela teria uma componente tangencial, como no ponto D, tanto o vetor velocidade, a direção do vetor velocidade está mudando, como o seu módulo, certo? Estão mudando. Então isso implica que você tem as duas componentes da aceleração, né? Você tem a aceleração paralela à velocidade, ou seja, na mesma direção da velocidade, como você tem a aceleração radial, perpendicular à velocidade. Por quê? Porque se o módulo da velocidade está mudando, eu tenho essa. Se a direção está mudando, eu tenho essa. Então, por conta que ela está fazendo uma curva, então o seu vetor aceleração no ponto D aponta nessa direção. Você perceba que você tem componente positivo de A, ou seja, no sentido da velocidade, ou seja, alterando o módulo da velocidade, e aqui você tem uma componente perpendicular alterando a direção da velocidade. Por isso que ela começa a fazendo essa curva. A partir do ponto C, esse vetor A já atua, certo? Mas ele pediu para a gente desenhar em D, tá certo? E em E. Em E, a velocidade, com a informação que a gente tem, ela atingiu o ponto máximo, velocidade máxima. Ou seja, a partir daqui, ou seja, nesse instante a velocidade não muda mais. Ou seja, a sua aceleração é simplesmente uma componente radial, ou seja, que aponta na direção do centro da sua curva. Né? Por que, que não tem componente paralela? Porque ela disse que aqui ela atingiu a máxima, ou seja, a partir daqui ela se encontra num valor constante, nesse ponto, tá certo? E num ponto de massa. Ela só altera a direção, tanto que ela continua nessa trajetória curvilínea. E para o ponto F, como o problema diz, aqui ela atingiu o ponto máximo, ela começa a subir, né, fazendo essa curva, a esquiadora começa a subir, e chega no ponto F, a velocidade já está diminuindo em relação a E. Então você tem tanto a partícula está fazendo uma curva, ou seja, você tem que ter a componente normal, que é essa aqui, em F, como você tem que ter a componente tangencial, que é essa paralela aqui. Contrário. Por que, ela é contrária à velocidade? Porque ela começa a decrescer a sua velocidade, né?
o módulo da velocidade começa a decrescer. Então, essa aceleração que é na direção da velocidade, mas quando tem sentido contrário, porque desacelera a partícula até o ponto F. Então, o vetor A ele aponta nessa direção. Né? Percebe que apontando nessa direção, ele tem uma diferente do ponto D, que a aceleração paralela é contrária à velocidade, né, no ponto F. A velocidade continua nessa direção, a esquiadora continuaria subindo aqui, mas cada vez reduzindo mais o módulo da sua velocidade. Continuaria fazendo uma curva, porque essa componente continuaria atuando, tá certo? Então, esse aqui é uma aplicação conceitual muito importante, né? Você entender como é que o vetor aceleração se comporta em cada um desses pontos e alterando significativamente a trajetória da esquiadora, tá certo? Então, eu encerro aqui só essa aplicação conceitual, tá certo? E a gente vai continuar com outros conceitos.